Aleluia. Ezequiel 18:31 diz assim: livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Eu quero ler de novo: livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram é passado, e façam para vocês um coração novo, um espírito pessoal, seu espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Agradecemos ao Senhor por todo o teu cuidado, por todo o teu favor. Pai, que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar em nossos corações. Pai, que somente pelo teu Santo Espírito haja mudança, transformação, graça e favor sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Queridos, quando iniciei, obrigado, filho. Quando iniciei a mensagem sobre Ezequiel, eu iniciei exatamente com esse texto. Depois caminhamos em Ezequiel 1, 2, 3. Foram 3 ou 4 mensagens sobre Ezequiel. Hoje eu abro aqui esse texto novamente para trazer uma direção de uma decisão, de uma caminhada minha e sua, nossa. É uma decisão, livrar-se, tirar de nós aquilo que realmente não agrada ao Senhor. É preciso, como igreja, é preciso eu e você como igreja excluir, tirar isso do nosso meio. E outro ponto que Ezequiel vai nos trazer é fazer um coração novo e um espírito novo. O que Ezequiel está dizendo é: as coisas continuam do mesmo jeito. Os problemas, as lutas, as contas para pagar, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas é preciso que eu e você façamos uma releitura dessa vida. É preciso que nós façamos um olhar diferente para essa vida, um coração diferente nessa vida, um pensamento diferente nessa vida, um espírito com E minúsculo, um espírito pessoal, para que a gente possa atravessar, vencer, crescer, desenvolver o nosso homem interior, experimentar coisas maiores, mais profundas e melhores no Senhor. Então é uma decisão. Eu escolho livrar, eu escolho fazer um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Por que nós vamos ficar imaginando e esperando a morte? Por que ficaríamos nós prostrados, abatidos, achando que tudo acabou? Por que vamos achar que as coisas não dão rumo? Por que acharíamos que as coisas não viriam uma mudança? Deus tem para nós esse novo. Deus é um Deus que preparou para nós esse novo. Mas aqui ele traz algo no final do verso: convertam-se e vivam.
eu queria que você olhasse essa palavra converter no sentido plenamente dicionário. O que é uma conversão? Você lá vai de carro e você faz uma conversão à direita. É uma mudança de direção. Então é preciso você definir no seu coração uma mudança. É preciso aceitar a mudança. É preciso escolher converter, fazer um caminho diferente. Nós precisamos fazer um caminho diferente. Para quê? Para viver. Para viver. Foram várias sequências, falei a respeito de entender, ter uma visão. Ezequiel teve uma visão. Quando ele entendeu a visão, ele teve uma missão, e aí ele pôde atender o seu chamado. Isso aí vai permear as últimas mensagens de domingo. E quando você caminha, se você pegar Ezequiel 4, 5, 6, 7, 30, 40, você vai ver um monte de juízo, de palavra, de condenação, de muito confronto. Eu confesso para os irmãos que nas minhas orações, e eu me aprofundando aqui em conteúdo, eu, dentro de uma visão espiritual, daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, aquilo que Ele quer fazer com a igreja, seja Moriá ou não. É preciso entender um pouco mais dessa decisão. Queridos, se nós não decidirmos em convergir, em mudar a direção, em se colocar num novo caminho, nós vamos viver as mesmas coisas. Nós vamos ficar rodando em círculo e preso num deserto. Então é preciso decidir. Eu decidi mudar de vida, eu decidi andar com o Senhor, viver para o Senhor. Então, nesse caminho de decisão, de mudança, de transformação, eu dei um salto e eu fui lá em Efésios 4. Antes de você abrir lá Efésios 4, a proposta do profeta Ezequiel, dos seus ensinos, daquilo que o povo de Israel passou, é para uma restauração. Não é uma restauração pessoal, mas é uma restauração do povo. O povo precisa entender, o povo precisava perceber a glória de Deus. A igreja não pode perder o centro, a glória, o favor de Deus. Então, o livro do profeta Ezequiel vai girar nessa restauração da glória de Deus sobre o povo, porque o povo precisa revelar a glória de Deus. A igreja precisa revelar um Deus vivo. A igreja precisa externar, mostrar para a sociedade que existe um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que transforma. E nesse contexto, trazer a igreja a um arrependimento e a um desejo de restaurar essa glória de Deus. A igreja caminha muito hoje num sentido amplo, eu não estou referindo a Moriá, mas a igreja, ela tem caminhado num caminho de uma restauração pessoal. Não é errado, mas quando nós nos colocamos para a restauração do corpo, da unidade, eu sou contemplado. Até porque eu busco primeiro o reino, as outras coisas vêm depois, são completadas. Então vão comigo em Efésios 4. Quinta-feira ministrei Efésios 3.
E na mesma toada, na direção do Espírito Santo, eu quero fazer de igual modo Efésios 4. Provavelmente a sua Bíblia tem um título aí em cima de Efésios 4:1. A minha tem aqui, unidade da fé. Eu vou ler pausadamente. Diz assim as Escrituras: por isso eu, prisioneiro do Senhor, quem está falando é o apóstolo Paulo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Queridos, a igreja precisa entender a responsabilidade de atender aquilo que ela foi criada, para que ela existe. É preciso viver, é preciso atender à vocação a que nós fomos chamados. Igreja não é esse prédio, igreja não é eu e você isoladamente, igreja é um conjunto, é uma unidade. Então nós unidos, atendendo um chamado, seja pessoal para o corpo ou em unidade. Então o apóstolo Paulo ele vai costurando as ideias, e eu vou atender esse chamado como? Verso 2: com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Exercemos esse papel de igreja, essa unidade de igreja, com simplicidade, ao nosso jeito, ao nosso povo, às pessoas que nós somos, crescendo, desenvolvendo, experimentando essas coisas novas que o Senhor nos permite. Com humildade, mansidão. Não é aquela pessoa mansa que está montando no outro, não. Mas é aquela pessoa que é disponível, sempre solícita, sempre disposta a resolver, suportando uns aos outros. O que é suportar? Não é, nossa, não suporto fulano, não é isso. O que é uma coluna? É aquilo que traz suporte ao que está em cima. É algo que está ali para que aquilo continue permanecendo. Queridos, cada um de nós somos colunas na igreja. A sua presença é fundamental para o corpo. Aviva a alma de todos. É unidade. O projeto de Deus é unidade. Unidade. Fazendo, verso 3, fazendo tudo para preservar, é preciso preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. É preciso entender, é preciso preservar a unidade do Espírito, Espírito com E maiúsculo, porque aquilo que une eu e você é o Espírito Santo. É o Espírito com E maiúsculo. O Espírito com E minúsculo é o meu espírito pessoal. É aquilo que me torna um ser espiritual. Então, o que liga o meu espírito ao seu espírito é o Espírito Santo. Então, é preciso preservar essa unidade do Espírito. Há somente um corpo e um só Espírito, Espírito com E maiúsculo, porque Espírito com E minúsculo aqui são vários. Há somente um Espírito, porque o corpo é um, como também é um só a esperança para o qual nós fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Querido, isso aqui é igreja. Um Deus, um batismo, uma mesma forma de crer, mas que opera em todos, para todos, em todos, com todos. A proposta do Evangelho é essa unidade, é esse favor do Senhor, é esse envolvimento. Nós somos chamados. Se você não entender, lembra lá de Ezequiel que a gente falou de chamado? Se você não tem a visão, se você não entendeu a missão, você não vai conseguir viver o seu chamado. E eu preciso que você exerça o seu chamado. Imaginou se o pastor tivesse que tocar, cantar, pregar, contar dízimo e fazer todas as coisas? Uma misericórdia. Não é assim. Imaginou se todos nós tivéssemos que fazer sempre as mesmas coisas? Não. É preciso entender, é preciso viver esse chamado com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Você precisa suportar quem está do seu lado. Suportar no sentido de manter vivo. Às vezes a gente acha assim, essa responsabilidade é do pastor. Não, ela é de todos. Nós precisamos suportar o outro. Como o outro está é importante para nós. Nós temos aqui pelo menos 4 grandes textos em Efésios 4, eu vou tentar caminhar em todos, se o horário me permitir. Entendendo que a igreja, que o corpo é um, há uma unidade, eu preciso entender que há um serviço. E aí começa no verso 7, o santo mistério e o serviço do santo. Pastor, eu queria fazer um comentário. Talvez você pense assim: pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação na minha vida. Querido, você vai experimentar essa transformação estando no corpo. É preciso estar enxertado no corpo, em unidade. Se você não estiver unido a Cristo, há uma causa, há um projeto, há uma decisão de conversão, você não vai entender a missão, a visão. Não vai. Você se perderá facilmente. Verso 7. E a graça, favor de Deus, foi concedida a cada um de nós. Querido, você recebeu. Cada um de nós recebeu. Diego, você recebeu. Thaís, você recebeu. Cada um de nós recebeu. Isaac, você recebeu. Há uma graça, há algo que veio especificamente para você. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Imaginou se todo mundo aqui na igreja só soubesse tocar violão e ninguém soubesse cantar? Não serviria para nada. Não, lá na igreja tem 50 pessoas que tocam violão, não tem louvor. Entende o corpo? O que é o corpo? Se todos os órgãos fossem o coração, ia funcionar? Entende que você é importante no corpo? A igreja é esse corpo funcional. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, em Jesus foi dado a nós esses dons.
Jesus concedeu dons. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. É preciso relacionar mais com Jesus. Você já falou com Ele? O que Ele te respondeu? O que Ele te respondeu? Por que não respondeu? Será que não respondeu? Ou você não soube ouvir? Verso 9. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Querido, Jesus, de uma maneira profunda, exerceu, consumou toda a verdade, morreu por mim e por você, para cumprir todo o projeto de eternidade divino. Cabe a mim e você entender que Ele tem essa autoridade tanto em conceder você dons, quanto esperar que todo o sacrifício dele não seja em vão. Maria Eduarda, aquilo que Ele deu para você, deu para você. Assustou com a Maria Eduarda, né? Duda, né? Mas o nome é muito bonito, muito forte. Queridos, é preciso que nós entendamos a responsabilidade. Se eu, que quero dar boas dádivas ao meu filho, vou cobrar dele, pegando ele para Cristo. Estou pagando a autoescola. O que eu quero? Resultado. Se vira, negão. Tem que passar de primeira. Não vou pagar recuperação, não. Dá seus pulos. Eu tenho direito ou não tenho? Agora, Deus concedeu a você muitas coisas. Deus concedeu a nós muitas coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para os evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que Ele concedeu pessoas diferentes? Aqui alguns exemplos de ministérios. Eu poderia colocar alguns dons. Mas o que é que foi concedido a você? O que é que foi dado a você? Para que as coisas são dadas? Olha o verso 12. Acompanha comigo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Para o desempenho do seu serviço. O que é uma igreja boa? É aquela que tem um louvor bonito? Aquela que tem um pastor que conta piada? A igreja perfeita é aquela que cada um devolve, multiplica os seus talentos. A igreja que agrada a Deus é aquela que cumpre o seu papel com humildade, simplicidade, como nós vimos no início desse texto. Não é com show, com pirotecnia, com bases não bíblicas, com historinha. Nós podemos fazer muita coisa, mas precisamos começar com aquilo que é bíblico, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é eterno. Pastor, pode ter dança na igreja? Sim, claro, problema nenhum, eu amo, legal demais. Mas isso encaixa aqui? Talvez.
até que todos, ou seja, quando se opera, cada um age com os seus dons, com os seus ministérios, quando entendemos que a igreja precisa ser funcional no sentido de funcionar. Não adianta eu ter 10 professoras de ministério infantil e não ter uma criança. Quando você traz a sua criança, você ativa o ministério do outro. Eu já falei isso aqui, não é a primeira vez. Quando isso acontece, quando isso é pleno, nós vamos entender, olha o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus Cristo, ao estado de pessoa madura na fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quer crescer em Cristo? Cumpra o seu papel, com simplicidade, com humildade, com longanimidade, suportando uns aos outros. Na simplicidade. Como precisamos nos despertar para essa transformação? Quando eu me converto, está lá em Ezequiel 18, 32, quando eu me converto, eu encontro vida, eu encontro transformação, é uma decisão, um novo coração, um novo espírito, é uma decisão. Para que não mais, verso 14, sejamos como crianças, infantis, aquelas pessoas que você não pode falar de tudo, pessoas que não dão conta da sã doutrina, pessoas que não dão conta da verdade, levados de um lado para o outro por qualquer vento, doutrina, pelas artimanhas das pessoas. Querido, se você for ouvir qualquer pessoa, qualquer jeito, você não está aqui não. Você não fica aqui. Cuidado com quem você escuta. Cuidado quem você ouve. Estar na igreja é uma decisão pessoal. É uma decisão. Muitos trabalham para desviar, muitos trabalham para esfriar a sua fé. É preciso crescer, é preciso encontrar essa maturidade e não ser como uma criança. É preciso não sofrer os danos das artimanhas malignas que destrói a igreja e destrói a sua casa. Coisas que vão induzir ao erro, está aí no final do verso 14. Então, pastor, como que a gente vai fazer? Pastor, como nós seremos? Olha o verso 15. Mas, seguindo a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Seguindo a verdade é Cristo. Quando você segue a verdade, quando você segue Cristo em amor, nós crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, o Cristo. Pastor, como que eu me fortaleço? Como que eu permaneço firme? Como que eu permaneço firme? Como? Está aqui. Seguindo, estando perto, andando com Cristo, falando com Cristo, falando do Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, ou seja, quando todo o corpo bem ajustado, cada um na sua simplicidade, exerce o seu papel, cumpre o seu chamado, exerce o seu dom, sustenta, suporta o outro, quando cada um
bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo. Quando você serve, quando você se entrega a essa causa, você cresce, você é transformado, você experimenta algo novo, você encontra vida, está lá em Ezequiel. Você acha a sua vida, o seu sentido da vida, a plenitude do seu ser espiritual, do homem e mulher de Deus que nós devemos ser. Será que nós vivemos aquilo que o Senhor realmente espera de nós? Será que nós vivemos o que realmente Deus espera de nós? Quando eu falei de Ezequiel, Ezequiel foi chamado a ser sacerdote, mas Deus precisou dele profeta. Deus precisa de você, profeta ou sacerdote? O que Deus quer fazer com você, com a sua casa? Às vezes nós somos teimosos e queremos ser sacerdote, e não nos convertemos, e não descobrimos que o que o Senhor quer de nós é ser profeta. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Queridos, a Bíblia vai trazer justiça. Você não tem que contribuir mais, mas você tem que contribuir. Eu não estou falando de dinheiro. Queridos, eu tenho orado e colocado diante de Deus. Moriá é uma igreja estranha. Nós temos uma oscilação de pensamentos de pessoas. Eu sei que tem coisas que são justificáveis, mas é quase que assim, a gente tem quase todo culto 40% menos pessoas. Isso é estranho. O público de hoje não é o público de domingo que vem. Isso é estranho. Eu estava fazendo as contas e orando. Faltam 10 cultos para terminar o ano. Se fizermos uma base que cada culto são 2 horas, faltam 20 horas. 20 horas de culto esse ano. Nós só temos mais 20 horas, considerando 2 cultos ao domingo e um culto de quinta. Se você só vem aos domingos, essa conta não serve para você. Nós temos 648 horas em média, considerando o dia fechado, o dia de hoje. São 648 horas de hoje até dia 31 de dezembro. Se você vier na igreja assiduamente, 3 cultos por semana, você vai ter investido 20 horas da sua vida de 648. Isso é 3%, isso não é nem o dízimo. Isso não é nem 10% do seu tempo. Entende? Porque não é um desabafo, é matemático. É um posicionamento da igreja. Nós temos uma expectativa, nós queremos encontrar esse crescimento, essa edificação. Irmãos, que você saiba ouvir aquilo que eu estou dizendo, porque nem toda a palavra ela vai aplicar. Tem pessoas assíduas, tem pessoas que realmente têm problemas. Abro aspas aqui com todo respeito, Miri e o Peterson ficaram alguns dias sem vir por causa de uma luta pessoal, mãe internada e um monte de dificuldade, e eu entendo. Mas tem pessoas que pelo simples fato acham que não precisam estar na igreja. E eu estou falando isso não indiretamente, eu estou falando com toda a igreja, porque a flutuação é grande. O Diego e a Darlene sabem do meu carinho. Os 2 últimos domingos eu falei: Diego e Darlene, estou preocupado com vocês.
Vocês são importantes, Deus está fazendo uma obra na vida de vocês, da sua casa. E quando eu cheguei aqui, foram as primeiras pessoas que eu procurei com todo carinho e respeito, não que os outros não sejam importantes, porque isso está dentro da mensagem, dentro do conteúdo, de uma transformação daquilo que Deus vai fazer na sua casa. E quando Ele opera na sua casa, Ele reverbera, reflete na igreja. É espiritual demais, irmãos. É poderoso demais a palavra de Deus na sua casa e na igreja. Então, quando olha aqui, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as partes, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Gente, eu ajudo aqui o Diego e a Darlene, eu cresço. Pastor Heber me ajuda, ele cresce. Eu ajudo o Michael, eu cresço. É preciso entender aquilo que Deus tem feito no nosso meio. É preciso despertar. É preciso entender essa conversão para encontrarmos vida. E eu tenho todo o respaldo aqui dessa edificação de si mesmo. Isso chama vida. Isso é vida. Ser edificado, ser fortalecido é encontrar vida. Vida só temos em Jesus. Eternidade só temos em Jesus. Abundância só temos em Jesus, querido. Então nós precisamos entender, em Efésios nós temos uma unidade, nós temos um serviço que é servir. E eu encontro gozo nisso. E quando eu desperto, aí se eu vejo agora uma nova natureza, que vai do verso 17 ao 24, olha o 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, como os pagãos, como os adúlteros, como esse povo aí do mundo, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não vivam nos pensamentos do que as pessoas lá fora estão vivendo. Traga sua mente ao aprendizado da palavra, desse relacionamento com Cristo. Tendo o seu entendimento obscurecido. Quando nós vivemos como povo do mundo lá fora, é como se os nossos pensamentos ficam tenebrosos, escuros, indefinidos. Tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida de Deus. Ou separados da vida que Deus te concede. Deus te dá uma vida. Deus tem uma vida, um projeto de vida para você. Mas se você andar como as pessoas lá de fora, você vai perder a oportunidade de se encontrar com o melhor da sua vida, com o melhor do seu eu, com essa maturidade, com esse crescimento. E por que a gente erra? Por causa de uma ignorância, está no texto, em que vivem pela dureza do seu coração. O que nos impede de viver o melhor de Deus? Dureza de coração. Lá em Ezequiel, o que eu preciso? De um coração novo. Se eu não trouxer para a minha vida esse coração novo, eu não vou conseguir viver o melhor do Senhor. A proposta do Evangelho é um Evangelho de humildade, mansidão e longanimidade. As pessoas que têm a sua mente obscurecida tornam-se insensíveis. Está aí no verso 19. Tendo se tornado insensíveis, se entregam a todo tipo de libertinagem, de pecado, para de forma desenfreada cometer todo tipo de pecado e impureza.
Queridos, nós precisamos entender que quando chegamos a Cristo, o projeto é de vida, é uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Verso 20. Mas, toda vez que você vê um mas, um porém, porque está mudando o sentido do texto. Mudando assim, vai fazer um paralelo, né? Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Com Cristo a coisa é diferente. Nós não vamos ter essa mente obscurecida e não vamos nos dar a pecados. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Se de fato você entendeu a mensagem do Cristo, e ela está aqui simbolizada pela cruz, quem morreu por você para que você tivesse vida e abundância foi Jesus, não foi pastor Alisson, não foi nenhuma instituição religiosa. Então, se nós entendemos isso, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado. Lembra, lá em Ezequiel 18, deixa as coisas ruins, esquece o seu passado, vão para frente. Quanto à maneira antiga de viver, verso 22, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo a desejos enganosos, e a deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, é o espírito com E minúsculo, a se deixar renovar no espírito. Olha que interessante, é preciso um coração novo, acabamos de dizer, agora é preciso renovar o espírito, é preciso renovar esse espírito nosso, para ter entendimento, e se revestir da nova natureza criado segundo Cristo, em justiça e retidão, procedente da verdade. Queridos, o Evangelho não é complicado. A palavra de Deus é simples. Mas nós somos sempre confrontados a uma mudança, a uma renúncia, a uma vida nova. Isso é pessoal. Eu preciso entender a importância da unidade. Cada um de nós tem um papel no corpo. Cada um de nós precisa, com simplicidade e humildade, exercer o serviço, ser aquilo que você deve ser em Cristo. E agora eu preciso entender que há uma nova natureza. Há uma nova natureza para ser vivida. Há uma nova natureza. E aí no verso 25, a sua Bíblia provavelmente tem um título aí, há um chamado à santidade, ou exortação à santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Por isso, deixando a mentira, palavra dura, Jesus é a verdade. Quem é o pai da mentira? Diabo. Não existe santidade tendo mentira. Podemos falar e fazer coisas lindas, se estiver pautado em inverdades, se estiver pautado em mentiras, não se sustenta, não é santidade. Não é santidade. Deixando a mentira, de novo deixar. É
preciso deixar. Mentira, nem de brincadeirinha, gente. Nem de brincadeirinha. A mentira tem uma autoria, ela tem um dono. E nós nos associamos a Cristo quando vivemos a verdade. Mas quando usamos da mentira, nós estamos se associando às coisas do mal. Santidade é santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Fale a verdade. Queridos, vocês são importantes para mim. Igreja, vocês são importantes para o meu ministério. É preciso nós entendermos isso. Isso é verdade. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não é fiquem no sentido de vocês têm que andar irado. Não. É se porventura você irá, que isso não vire pecado, que isso não passe de uma lógica cristã, de um entendimento. Você pode até irar, mas não peque. Não peque. É preciso do lugar de equilíbrio. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deixe. Queridos, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Quem entende esse texto? O que esse texto está dizendo? O que é o sol se pôr? Não deixe que o dia encerre. Não deixe para amanhã. Resolva hoje. Traga verdade para o seu relacionamento hoje. A verdade não é um confronto, não é uma palavra dura, solta, fora do tempo e propósito. Mas não permita que o inimigo ganhe vantagem no coração das pessoas porque a gente não teve clareza. Resolva hoje. Não deixe minar o coração das pessoas de dúvida. Não deixe. Nem deem lugar ao diabo. É uma continuação do texto. Quando você permite a ira ganhar vantagem, quando você permite, ou não permite tratar o problema, você está dando lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Queridos, nós cristãos trabalhamos para repartir. Trabalhamos para repartir. Trabalhamos para ajudar. Está aqui um exemplo. Isso é bíblico. Trabalhamos para ajudar. Nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E o meu êxito nas minhas segunda-feira, o Senhor me prospera, e a minha gratidão e devolução a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Irmãos, outro versículo, aquele que é perfeito no falar, também é perfeito no agir. Dominar a língua é importante. As palavras são importantes. A palavra falada não volta. Não cabe na boca do cristão, do servo, palavras que não edifiquem. Eu preciso falar a verdade. É preciso falar a verdade. É preciso sair da nossa boca coisas unicamente para edificação.
edificação. Se eu entendi a unidade da fé, entendi o serviço, e quando eu sirvo, eu cresço, eu encontro vida, como que vai sair da minha boca palavras contrárias? É contramão. Agora, veja que o texto continua: não saia da vossa boca, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não fale demais. Irmãos, nem toda verdade precisa ser dita. O louvor errou, por exemplo, numa música aqui. Não, vocês erraram, hein? Tem algum show aqui? Alguém cantou para você ou cantou para Deus? Nem toda verdade precisa ser dita. A gente fala aquilo que é necessário, aquilo que vai gerar edificação. O domínio da língua é importante. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos, não entristeça o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra na nossa vida. Eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra em Moriá. Eu creio. Você é parte dele. Você é parte dele. O Espírito Santo é quem ministra essa palavra no seu coração. Não entristeça o Espírito Santo. Pastor, como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Não entendendo a mensagem de hoje, ou não colocando essa palavra em prática. Queridos, em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Mas olha como que Paulo começou o texto: por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Versículo 1: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Em Cristo nós somos livres. Você é livre. Mas eu escolho ser prisioneiro de Cristo. Eu escolho ser preso à causa de Cristo. Eu escolho. Verso 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com outros, perdoando, 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 perdoando. O disco não arranhou não, é perdoando, perdoando. Não existe igreja sem perdão, não existe vida em Cristo sem perdão. Perdoando quem? Uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Queridos, eu creio nessa transformação, nesse momento, nesse favor do Senhor. Somos chamados a uma unidade, somos chamados a servir. Somos chamados a uma nova natureza em Cristo e somos exortados pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, a viver essa santidade.
Quando vivemos assim, encontramos vida, desfrutamos de vida, alcançamos vida. Feche seus olhos. Talvez você